O caso da médica Milena Gotardi. As primeiras testemunhas do crime começaram a ser ouvidas pela justiça. Familiares e amigos da médica fizeram uma manifestação na frente do fórum. Quadrilha vendia produtos hospitalares usados para serem reaproveitados em cirurgias. 3 suspeitos foram detidos, mas a polícia acredita que mais gente esteja envolvida. Até pacientes com câncer teriam sido tratados com material reaproveitado. Flagrante de assalto no sul do estado. A vítima foi surpreendida pelo bandido quando chegava ao trabalho. Criminoso é morto durante tentativa de assalto em Cariacica. A vítima era um policial militar que reagiu. Um adolescente que estava com o criminoso também foi baleado. Mais de 120 mil aposentados devem renovar o cadastro de comprovação de vida aqui no estado. Quem não fizer pode deixar de receber a aposentadoria. E dia de filas em cartórios eleitorais da Grande Vitória. Além de Vila Velha, que faz o cadastramento biométrico, em Vitória e Cariacica, situação parecida, mas o TRE alerta. Só precisa comparecer aos cartórios esse mês quem for registrado em Vila Velha. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Testemunhas do caso Milena Gotardi começam a ser ouvidas pela justiça. Os acusados de participar do crime ficaram lado a lado durante a audiência. Amigos da médica fizeram uma manifestação em frente ao fórum. O marido da vítima, Hilário Frasson, o pai dele, Esperidião Frasson, bem como os outros suspeitos de envolvimento na morte da médica Milena Gotardi, compareceram ao local, mas não foram ouvidos. As oitivas começaram por volta de 9h30 da manhã no Fórum Criminal no centro de Vitória. Hoje prestaram depoimento apenas as testemunhas de acusação, entre elas o delegado titular da Delegacia da Mulher, Janderson Lube, e Douglas Gotardi, irmão de Milena. É um processo importante, né, onde mais uma mulher foi vítima de feminicídio, o que por si só já é algo de extrema repugnância para a sociedade. É bom que a sociedade crie uma cultura que entenda que esse tipo de crime não pode mais acontecer, né? Não é possível que nos tempos atuais mulheres sejam mortas em razão do gênero. Então é importante que esse processo vire um paradigma para que se crie um marco histórico e que mulheres parem de morrer simplesmente por serem mulheres. Esta é apenas a primeira fase do processo. Para essa terça-feira estavam previstos 9 depoimentos. Mais pessoas ainda serão ouvidas pela justiça. Amanhã, outras 8 testemunhas serão ouvidas. No total, o processo engloba 55 testemunhas, entre acusação e defesa, que serão ouvidas em diferentes comarcas. Os crimes dolosos contra a vida no Brasil são os crimes que são levados a júri popular. Não é um juiz togado, um juiz que formou-se em direito, que passou num concurso que julga, e sim 7 pessoas do povo, 7 jurados. Essa fase inicial é uma fase de audiência, de instrução normal, como outro processo. Ao final dela, o juiz decide ou não por levar os acusados a júri popular. Em caso positivo, há uma nova audiência, só que com os jurados, né, no Tribunal Popular do Júri. A gente entende que há imperiosa necessidade de serem levados a júri popular. A médica Milena Gotardi, de 38 anos, foi baleada na cabeça quando saía do Hospital das Clínicas em Vitória no dia 14 de setembro do ano passado. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O sogro de Milena, Esperidião Frasson, é suspeito de ser o mandante do crime, que, segundo a polícia, envolveu também o marido dela, Hilário Frasson, e outros 4 suspeitos. Familiares e amigos de Milena fizeram um protesto pacífico na entrada do fórum para acompanhar os trabalhos da justiça. Que a justiça seja taxativa, que não haja impunidade, para que a gente possa realmente fechar esse ciclo com um pouco de paz, que eu acho que é o que está todo mundo procurando, que tenha justiça e paz. Amanhã pode ser uma irmã, uma outra amiga, uma tia ou alguém que seja totalmente desconhecida, né? Então o nosso papel aqui é esse, não é só como amigos, é como cidadão também, entendeu? Como cidadão querendo uma sociedade melhor e mais justa. Não tem outro sentimento, saudade, uma saudade que vai ficar no coração de todo mundo, que conheceu, que foi paciente, que conviveu,
que teve a oportunidade de viver com uma pessoa tão especial. Outras testemunhas de acusação serão ouvidas amanhã a partir das 9 da manhã. Também estarão previstas outras 2 audiências nos dias 30 e 31 deste mês, quando serão ouvidas as testemunhas de defesa dos acusados. A prisão de 2 empresários e um enfermeiro acusados de distribuir material cirúrgico usado como se fosse novo. A quadrilha foi presa durante a Operação Lama Cirúrgica. Os detidos são acusados de organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e modificação de produtos medicinais. Os materiais utilizados em cirurgias ortopédicas e até em pacientes em tratamento oncológico que deveriam ser descartados logo após o primeiro uso, chegaram a ser reutilizados mais de 2.500 vezes. Através de investigação, o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção identificou que etiquetas eram falsificadas com o intuito de tornar o material descartável em um aparentemente novo, pronto para uso. A fraude partia de uma empresa com sede em Laranjeiras, na Serra, responsável por fornecer a hospitais particulares e a operadoras de planos de saúde materiais hospitalares. A denúncia chegou ao setor de inteligência da Polícia Civil pouco antes de um paciente ser submetido a um procedimento com material reutilizado. E é nesse reprocessamento, que vamos chamar assim, simplificando, de limpeza para a reutilização do produto, que esse produto perde as suas características originais, ele perde a sua funcionalidade em alguns casos, ele pode gerar infecção nas pessoas, mas o que está bem claro, como a legislação proíbe, que esses produtos só podem ser utilizados uma única vez, proíbe o reprocessamento desses produtos, nós estamos diante de uma fraude e de um crime contra a saúde da população. Os empresários Gustavo Deres Chagas, de 40 anos, e Marcos Roberto Krollingsten, de 37, e o enfermeiro Tiago Allen, de 35 anos, foram presos durante a operação intitulada Lama Cirúrgica. Neste e-mail, Tiago chega a liberar a impressão de novas etiquetas e solicitar que as cópias das antigas sejam apagadas. Nesta outra imagem, a cópia com o número de lote, data de fabricação e validade e informações técnicas alterados. Ele reimprimiu, ele colocou dados, substituiu letras, números, o número do lote. O que houve foi uma fraude sobre a informação. Nós temos uma constatação inicial no sentido de que material foi reutilizado, no sentido de que foi simulada a utilização de materiais, burlando ou se aproveitando de facilidades nas fiscalizações das instituições de saúde, dos hospitais privados. Os presos foram autuados por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, adulteração de produtos destinados a fins medicinais e estelionato. As investigações seguem para a segunda fase. O NUROC quer saber se os hospitais, operadoras de planos de saúde e até médicos estão envolvidos no esquema criminoso. Esse material é pago, a utilização dele é paga, né? Então nós temos médicos que com certeza sabiam do que estava acontecendo, atestaram, temos médicos que não atestaram, o nome foi usado. Nós vamos verificar qual o nível de falha, se houve omissão, se houve uma falha administrativa, se outras empresas faziam a mesma prática, se as falhas existem dentro dos sistemas dos hospitais, se os planos de saúde são lesados, se vamos tentar quantificar as lesões, se alguém foi prejudicado. Então a gente pede um voto de confiança no nosso trabalho e a gente vai conseguir ao longo de 2018 trazer muita informação para a imprensa e para a sociedade. Gravíssimo isso, hein? Os 3 acusados continuam detidos. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo disse que o Tribunal de Ética está atento às notícias sobre a operação e vai abrir uma sindicância caso seja identificada a participação de médicos. Atenção, aposentados e pensionistas! Começou o cadastramento de comprovação de vida. O registro é feito para evitar fraudes. Quem não fizer pode deixar de receber o benefício. Foi algo muito rápido. Dona Jacira pegou os documentos e fez o recadastro dos dados para comprovação de vida. Assim que ficou sabendo, não quis saber de perder tempo, não. Eu já tenho os documentos bancários, é só renovar o cadastro.
Ela é aposentada igual Dona Penha, que também achou melhor não deixar nada para depois. Eu já fiz, já regularizei, porque acho que a gente tem que estar em dia com tudo o que for necessário. Com isso, as duas vão continuar recebendo o benefício da aposentadoria. Mas só que tem gente que ainda não fez, não. Aliás, muita gente não fez. Segundo o INSS, 125 mil aposentados e pensionistas ainda precisam procurar uma agência bancária e fazer a comprovação de vida. O prazo para fazer o recadastramento é dia 28 de fevereiro. A pessoa precisa ir à agência bancária, né? O aposentado precisa se dirigir a uma agência bancária, levando um documento de identificação com foto e se apresentar ao caixa para fazer a prova de vida. É um procedimento que ocorre já há muitos anos, é obrigatório anualmente, isso precisa ser feito. O objetivo é evitar fraudes e dar mais segurança ao pagamento dos benefícios. O procedimento é obrigatório, senão o benefício vai ser cortado. É na agência bancária onde ela regularmente recebe o benefício. Não precisa vir à agência do INSS, é direto no caixa. Se você ainda não fez, é melhor correr, viu? Ninguém merece encarar essa crise toda sem o merecido dinheirinho da aposentadoria, né? Triste, né? Não pode acontecer, né? Tem que fazer direitinho, já tá tudo ok, né? É isso aí, então reforçando, o cadastro deve ser feito na agência bancária onde o aposentado recebe o benefício. É preciso levar um documento de identificação com foto. Policial militar reage a assalto e mata bandido em Cariacica. Um adolescente que estava com um criminoso também foi baleado. O PM estava neste ponto na entrada do bairro Porto de Cariacica, que fica próximo da rodovia do Contorno. Mesmo local em que, horas antes, essa técnica de enfermagem, que prefere não se identificar, havia acabado de saltar do ônibus. Ela chegava do trabalho e logo percebeu a presença de uma moto azul com 2 rapazes em atitude suspeita. Aí assim, eles ficaram olhando, né? Aí assim, eu falei, gente, aqueles rapazes ali tá tentando assaltar. Aí a gente adiantou o passo, né? Fomos todo mundo para a mesma direção. A dupla de assaltantes esperou até ver um alvo fácil aqui no ponto. Era um homem sem camisa que estava distraído mexendo ao celular. E aí, eles não pensaram 2 vezes. Vieram até o ponto e anunciaram o assalto com aquela famosa frase, perdeu, perdeu. Só que o que eles não sabiam é que o homem que estava aqui era um soldado da Polícia Militar que aguardava a esposa que naquela hora chegaria do trabalho para levá-la até em casa. E os surpreendidos nessa questão foram os assaltantes. É que o policial, vendo que eles estavam armados, reagiu atirando. Um dos assaltantes não conseguiu nem sair daqui. Acabou caindo ali e agonizando até a morte. Parte da munição usada ainda ficou no local. A técnica de enfermagem chegou a ouvir os tiros lá da casa dela. Tava na janela, aí eu escutei os disparos. Aí foi na hora que eu olhei pra cá e eu vi, né, a movimentação todinha. O assaltante que morreu no local foi identificado como Igor Dias de Oliveira, de 19 anos. O outro que foi socorrido e apreendido no hospital é um adolescente e não pode ter o nome divulgado. Com eles foram encontrados 4 celulares que suspeita-se sejam de vítimas assaltadas pouco antes, além desta pistola. Na verdade, um simulacro, uma arma falsa que estavam com os 2 assaltantes. Igor era conhecido dos moradores desta área, inclusive da técnica de enfermagem. Ela o reconheceu como o assaltante que por 3 vezes a abordou no ponto. Dia de filas em cartórios eleitorais da Grande Vitória. Além de Vila Velha, que faz o cadastramento biométrico, em Vitória e Cariacica, situação parecida. Mas o TRE faz um alerta. Só precisa comparecer aos cartórios esse mês quem for registrado em Vila Velha. Eleitores de outros municípios podem fazer transferências e dar entrada no documento até maio. Sol, calor e muita demora. Combinação perfeita para deixar qualquer pessoa irritada ao encarar essa fila no cartório eleitoral, que fica em Jardim Camburi, em Vitória. Muita gente chegou aqui cedo para garantir uma vaga e conseguir regularizar o título de eleitor. A Silmara precisava transferir o título dela e chegou às 10h20 da manhã. Muito lento, muito difícil. Eu vim de Santos para cá, então a gente precisa
trazer o nosso título para cá. 10 pessoas por vez entram, demoram muito para sair, a gente está aqui com esse sol da tarde escaldante, sem ter nenhum apoio aqui fora. Dona Celi, de 81 anos, estava até um pouco mais confortável do que as outras pessoas, mas o calor castigava todo mundo igual. Olhando todo mundo ali penando para chuva, tem pessoas idosas também, tem pessoas que estão aí, de sombrinha, de amparo para se amparar desse sol quente. E não tem mais nada, e esse calor. Na luta para regularizar o título, ganhou quem conseguiu aguentar. Valeu levar guarda-sol, sombrinha, pedir comida e almoçar na fila mesmo. Teve até vendedor que montou ponto na frente do cartório. Esse movimento todo não foi registrado só em Vitória, não. Em Cariacica, a situação foi um pouco pior. Muitas pessoas não sabiam que o cartório abria só ao meio-dia e, no meio da confusão, uma senha improvisada foi distribuída. O horário de funcionamento dos cartórios eleitorais de todas as cidades é o mesmo, do meio-dia às 6 horas da tarde. Quem procurar um cartório eleitoral agora vai precisar de muita paciência, mas a orientação do TRE é que o eleitor pesquise para saber qual a data limite para o serviço desejado. Isso porque muitas pessoas que estão na fila nem precisavam enfrentar todo esse sofrimento agora. A transferência, inclusive o alistamento também do pessoal, vou falar até de Vila Velha, do alistamento de quem está querendo fazer o primeiro título, esse prazo não é para vocês que estão fazendo transferência, para vocês que estão fazendo o primeiro título, seja de Vila Velha, seja de Vitória, Serra, Cariacica. O prazo para essas pessoas de fora de Vila Velha que não são eleitores é dia 9 de maio, que é o fechamento de cadastro para as eleições. Então não precisa se afobar e correr para o cartório agora não, você tem esse tempo todo ainda para fazer essa transferência. Mais informações no site tre-s.jus.br. E a seguir, mulher é assaltada ao chegar ao trabalho. A vítima é obrigada pelo bandido a entregar a bolsa. A gente já volta. Mulher é assaltada ao chegar ao trabalho no sul do estado. A vítima é surpreendida pelo bandido que está de moto. Ela ainda tenta correr para a loja, mas o bandido ameaça atirar. A jovem, assustada, entrega a bolsa para o assaltante e o bandido foge. Tudo acontece no começo do dia. O assalto aconteceu em Cachoeiro de Itapimirim. A polícia militar foi acionada e fez buscas na região, mas o bandido não foi encontrado. E a gente fica por aqui, outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e eu te espero amanhã.